Olá pessoal, hoje mais uma aula de teoria musical. Estamos aí iniciando o nosso encerramento da teoria musical, né? Mais uma aula aí que nós estaremos finalizando aqui alguns assuntos e também fazendo uma pequena revisão nos principais temas para que nós possamos aí estar aprendendo a ler a partitura com facilidade, beleza? Então nós vamos começar a aula de hoje, finalizando aqui, dando continuação na última aula. Hoje estaremos falando sobre sinais de repetição, certo? Sinais de repetição que fazem como que você volte na música, você chegue a algum trecho e você precisa retornar a algum ponto específico, certo? Então a aula de hoje vai se iniciar nisso daí. Então nós temos aqui os principais sinais de repetição. Nós temos aqui o ritornello, certo? Se você colocar na pauta, colocar a pauta assim. A pauta é o que? São 5 linhas e 4 espaços. Muito bem. Então, nós temos aqui 5 linhas e 4 espaços, certo? Já iniciando a nossa revisão. A pauta você conta de baixo para... Muito bem. Então, você conta de baixo para cima. Aqui, o que acontece? Se nós tivermos aqui alguns espaços, certo? E nesses espaços, eu quero fazer o quê? Eu quero chegar em algum determinado momento da pauta e eu quero retornar, certo? E para isso nós temos alguns sinais que fazem essa função. Por exemplo, o ritornello, tá? Que é um dos mais usados, tá? Em qualquer música fácil, qualquer música que você for tocar, se você quiser retornar ao início de novo, você vai ver geralmente esse sinal, certo? Você está indo aqui, ó, você está tocando aqui. Vamos imaginar aqui algumas figuras, tá? Aí você está indo tocando e aí você chega aqui no final e fala assim, ó, eu quero retornar no início, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos inserir aqui, ó, o ritornello. O que é o ritornello? São duas barras, uma mais grossa e uma mais fina, e duas bolinhas, certo? Espero que o pessoal de casa esteja enxergando aqui 100%. Ó. São duas bolinhas aqui, na segunda e na terceira, no segundo e no terceiro espaço, são as duas bolinhas, e aqui essa barra dupla, certo? Então o que ele está falando? Volte ao início, certo? Para isso que serve o ritornello, tá? Ritornello, certo? É para isso que serve o ritornello. Basicamente, simplesmente essas duas barrinhas aí, tá? Uma mais grossa e uma mais fina. Aí você tem lá a música com outra pauta. É uma música mais completa, né? Uma música mais longa, que geralmente você vai encontrar outros sinais, tá? Vamos imaginar aqui, né? Imaginar aqui algumas figuras e tal, algumas notas. Que figura que é essa daqui? Semibreve, muito bem. Então nós temos aqui, ó, a música, né? Primeiro ele já deu esse ritornello aqui, certo? Então já tem esse ritornello aqui que ele vai fazer o quê? Vai voltar lá no início, né? Estamos tocando a música aqui, chegou aqui, volta aonde começou. Ou também você pode iniciar onde... deixa eu apagar aqui, abrir um espaço maior aqui. Você pode iniciar também onde se abriu o primeiro ritornello. Por exemplo, ele pode abrir aqui um ritornello, certo?
e falar assim, ó, eu quero que esse retornelli volte no início dele. Ele abriu um e fechou. Você está vendo que eles estão assim, ó? Um está aberto e o outro está fechando. Então, você vai voltar nesse ponto. Se ele colocasse aqui, ó, se ele colocar aqui, certo? Você tem que voltar aqui, certo? Deixa eu apagar esse daqui. Você vai ter que voltar aqui no meio, ó. Você iniciou a música aqui, chegou aqui, você volta aqui onde ele abriu o retornelli. Então, o retornelli é esse simples sinal de duas barras com dois pontinhos que ele abre, certo? E ele fecha. Aí a música, ela está um pouco mais longa e ela fala assim, ó, eu quero que você chegue lá no final e você volta no início, certo? Mas se nós colocarmos mais um retornelli aqui, pode-se entender que você vai voltar aqui, certo? Se ele não tiver aberto outro retornelli por aqui, certo? Então, para ficar mais fácil, né, do escritor falar assim, ó, aqui está o final da música, eu quero que você volte lá no começo e faça tudo de novo. Ele vai pedir para você fazer o quê? Ele vai pedir para você fazer o seguinte pulo. Ó, ele pode falar para você colocar assim, ó, D, C, que é o que? Tá escrito aí, da capo, certo? Da capo, certo? Capo o quê? Capa, da capa, do início, certo? Então, ele pode simplesmente colocar esse DC, e quando estiver o DC, você vai iniciar no início, certo? Então, sempre quando você vê o DC, você vai voltar no começo da música, certo? Aí tá, tudo tranquilo. Nós temos o retornelli e tem o da capo, que é para você retornar ao início. Aí ele fala assim, ó, eu quero que você volte em outro ponto, certo? Eu quero que você volte lá no S. O que que é? É esse da capo S, que está aqui, que é o DC ao S. Tem um sinalzinho bem bonitinho aí, né? Ó, da capo ao S, certo? Aí você vai voltar onde ele pediu o S. Ele pode colocar aqui, certo? Ele pode colocar aqui, mas sempre vai ser somente um, né? Então, isso pode acontecer, ele fala assim, não, eu quero que você chegue no final da música, você volte lá naquele primeiro retornelli, certo? Então você vai voltar aqui, vai fazer, certo? E vai continuar a música. Então esses sinais, né, eles são aí para você voltar em pontos específicos, certo? Quando ele fala para voltar no S, certamente quando ele pede para você voltar no S, ou você vai tocar a música tudo de novo a partir daquele ponto, ou ele vai falar assim para você, não, eu quero que você volta lá no S, eu vou colocar um S aqui nesse retornelli, e aí você vai fazer o seguinte, aqui você vai voltar da capo S, certo? Então daqui você vai voltar no S, e eu quero que você termine a música aqui, então ele vai colocar um fim aqui, ó, certo? Então ele pediu para você fazer o quê? Você iniciar a música, fazer o primeiro retornelli, passar direto. Aí chegou aqui, ele fala assim, ó, volta lá no começo, lá onde está o S. Aí você vai voltar aqui e vai terminar no fim. Legal, né? Ele vai te dando vários sinais para quê? Para você pular de um lado para o outro. Aí o escritor pode falar assim, nossa, mas aquele finalzinho tá tão bonito, eu gostaria
que encerrasse a música lá naquele finalzinho. Então o que ele pode fazer? Ele pode chegar aqui e falar, não vou colocar esse fim aqui não. Eu vou colocar aqui mais um sinal que se chama O, certo? É um sinal de salto, que ele fala assim para você, você vai chegar aqui e você vai pular lá no outro O. Então o que ele pode fazer? Ele pode falar assim, aqui você vai voltar, tem um Ozinho assim com uma cruzinha assim, Você vai sair daqui e vai cair aqui, Agora ficou mais complicado de ler, né? Iniciamos a música. Fazemos o primeiro ritornelle. Continuou. Do S. Aí quando volta no S, que foi aqui a primeira indicação para você fazer o da capa, certo? Você voltar a algum lugar. Então você voltou no S, aí você chega nesse Ozinho aqui e você pula para cá. Em vez de você continuar aqui, você sai daqui e pula para cá. E faz a conclusão da música. Certamente vai ter uma barrinha de finalização aqui, que é duas barrinhas também, igual o ritornelle, só que sem o pontinho. Certo? A barra de finalização, que é o fim da música, é uma barrinha mais grossa e uma mais fina. Legal? Então, são vários símbolos ali para você fazer, né, esses retornos. E aí o que acontece? Ele pode também, partindo para o próximo tópico aí, ele pode falar assim, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um trecho aqui, só que para você não precisar voltar no começo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as casas, certo? Eu vou fazer aqui para você a primeira, segunda ou terceira casa, e você, nas repetições que estiver escrito, você vai pular para ela na segunda vez. Por exemplo, nós podemos colocar aqui no ritornelle, isso sempre, geralmente vai acontecer quando tem o ritornelle, porque ele está pedindo para você sair daquele momento e pular para um outro momento da música, da onde vai ter ali a sua finalização ou a sua repetição, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, ele pode abrir muito bem aqui uma casinha nesses dois últimos compassos aqui, certo? Ele abre uma casinha assim, aí ele coloca aqui, primeira vez, ok? Então ele está indicando o quê? Ele está indicando que quando você iniciar aqui, chegar no ritornelle e voltar, certo? Vocês viram que eu tirei o ritornelle daqui, então você volta no início. Então ele está falando para você, você vai tocar esse pedaço aqui somente na primeira vez, certo? Esse pedaço aqui ele vai ficar somente na primeira vez. Na segunda vez, depois que você voltou, que você continuar, você vai estar iniciando aqui a segunda casa, certo? Que é a segunda vez, certo? Então, você iniciou a música, chegou aqui no ritornelle, voltou de novo. Quando você terminar este compasso, você não vai fazer mais a primeira vez, você vai fazer a segunda vez, certo? Então você vai continuar até encerrar a música agora. Eu tirei todos os outros sinais de pulo, repetição, de voltas e tudo mais. Agora eu usei somente as casas, a primeira casa e a segunda casa. Esse tipo de casa, ele pode falar assim para você, eu quero que você chegue aqui e repita 5 vezes. Ele pode chegar aqui, quinta vez,
ou quinta casa, né? E fala assim, ó, a partir daqui você vai fazer a sexta vez. Então você vai chegar aqui e vai voltar. Vai chegar aqui e vai voltar as 5 vezes. Aí na sexta vez você vai sair daqui e vai para a segunda casa. Entende? Então é para isso que serve as casas, tá? Os sinais aí das casas. Entendido até aqui? Tranquilo? O ritornello, vocês viram que eu abri ele e fechei, certo? Então só demonstrar mais um pedacinho aqui do ritornello. Você pode chegar aqui e fechar ele para ele voltar no início da música, ou partir de um ponto específico, certo? E colocar ele, e aí você fica voltando aqui, ó, aonde ele abriu. Ele abriu, ele fechou. Ele abriu, ele fechou. E você pode estar colocando em outros pontos também. Por exemplo, ó, encerrou essa outra frase aqui, eu quero que você repete ela também. Então você pode vir aqui e colocar um ritornello aqui, certo? E colocar já outra em sequência aqui, ó. Eu quero que você fique voltando aqui esse pedaço. Você termina essa repetição e aí depois você chega aqui, começa essa repetição, depois você termina a música. Certo? Isso é o ritornello. Você pode colocar ele em diversas frases para você ficar repetindo aqueles compassos ali. Tranquilo até aqui? Existe também o compasso, a figura, né, o símbolo de repetição, certo? Que é o quê? É um símbolo que ele vai falar assim, ó, eu quero que você repita para mim o compasso anterior. É como se fosse ele está pedindo basicamente isso para você. O que é esse sinal de repetição? Que está aí embaixo aí, ó. Abreviatura, certo? Ele é um símbolozinho que ele fala assim para você, ó, eu quero que nesse compasso aqui, eu não quero escrever tudo de novo, entendeu? Eu quero simplesmente colocar um símbolo aqui que você vai entender que você tem que repetir o compasso anterior, certo? Então temos aqui, ó, um sinalzinho assim, ó, de 2 riscos e 2, certo? E 2 pontos, tá? Ou ele pode estar também colocando um risco. O que acontece aqui, ó? Esses 2 riscos aqui, certo? E um número 2 em cima aqui, o que ele está indicando? Que ele quer que você faça nos próximos 2 compassos. Você pode ver que, na verdade, aqui, ó, ele está em cima da divisão aqui, ó. Está em cima da barra. Ó, tem o 2 aqui, não tem? E aí ele tem os 2 risquinhos aqui e os 2 pontinhos. Certo? Ele está indicando o quê? Que nesses 2 compassos aqui, você vai refazer esses 2 aqui que se iniciaram. Certo? Então ele está falando assim para você, ó, eu te dou esse sinal aqui para você repetir essa frase aqui. Então você vai fazer esses 2 compassos aqui 2 vezes. Ó, dó, 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 dó. Aí você chegou aqui, ele vai falar assim para você, repete de novo. Dó, 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 dó. Entendeu? Isso. Estilo um ritornello, né? Se você abrisse ele aqui, você repetiria a frase 2 vezes. Justamente isso mesmo. Muito bem. E quando ele coloca somente um, certo? Quando ele coloca aqui somente um risquinho dentro do compasso, ele está falando para você repetir somente o compasso anterior, certo? Colocou um risquinho aqui, 2 pontinhos, não precisa nem do número em cima, certo? Ele está falando assim, ó, repita o compasso anterior. Simplesmente isso.
passe esse, chegue nesse, repita o anterior e depois prossegue a música normalmente. Ok? Até aí, tudo tranquilo, né? Agora, existem alguns sinais que ele vai fazer o quê? Ele vai alterar a sonoridade da nota. Lembra que na aula passada eu falei sobre tom, semitom e tudo mais? O que acontece? Existem alguns sinais que se chama alteração da nota, certo? Que ele vai fazer o quê? Ele vai alterar o som para cima ou para baixo, que se chama o quê? Sustenido. Sustenido ou bemol, certo? O sustenido ele eleva e o bemol ele abaixa. O que? Meio tom e abaixa meio tom, ok? Então nós temos aqui algumas demonstrações das tonalidades da música, certo? Que é aonde você vai fazer com que esses sons, né, ele seja alterado. Por exemplo, eu vou exemplificar para vocês aqui uma simples nota. Eu vou colocar aqui a nota Sol, tá? Tem aqui os 4 espaços e as 5 linhas aqui. Eu vou fazer essa notinha aqui, ó, Sol, certo? Eu vou fazer ela natural, tá? Que é esse som. Esse é o Sol, ok? Aí eu falo assim, ó, eu quero alterar ele meio tom para cima. Eu não quero chegar no Lá, eu quero só meio tom. Então eu vou colocar aqui, antes da figura, um sinal de sustenido. O que ele vai fazer? Em vez de ser a nota natural, ele vai subir. Você viu que ele deu uma subidinha? Ó, a nota natural subiu. É só um pouquinho que ele sobe. Ah, não, eu quero que essa nota ela seja um pouquinho mais baixa do que é o natural. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o bemol. Vou colocar aqui um bemolzinho. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a nota seja mais baixa. A nota natural é... Aí eu vou colocar um bemol nela, vai ficar... Ela vai o quê? Vai abaixar meio tom, certo? Então para isso que serve aí os sustenidos. E para nós tocarmos as músicas, existem essas combinações, né? Para você identificar a sonoridade daquela música, daquela melodia e tudo mais. Então nós temos aqui todas as armaduras de clave, certo? Temos aqui o Sol maior, que tem um sustenido, que é em cima da quinta linha, certo? Isso é importante. Ele está em cima da quinta linha. Então, qual nota que vai alterar para sustenido? A quinta linha é a nota Fá. Então, na quinta linha, nós estaremos aí na clave de Sol, claro, né? Quem estiver na clave de Fá é outra nota, é a nota Lá, certo? Então, na clave de Sol vai estar alterando a nota Fá meio tom acima, certo? Que é essa demonstração que eu fiz para vocês. Em vez de ser tocada a nota natural, ela vai ser tocada meio tom acima, ok? E aí cada instrumento tem ali a sua digitação, a sua posição e tudo mais, né? No caso aqui o trompete são 3 botões, saxofone são as chaves e ali vai ter a sua combinação que você vai aprender na prática, né? Agora não tem como explicar, porque isso aí realmente vai ser na prática que você vai aplicar. Então, é importante aqui nós observarmos na armadura de clave onde está esse sinalzinho de sustenido ou bemol. Em qual linha e qual espaço. Então nós temos aqui, ó, Sol maior está em cima da quinta linha. Tem um Ré maior que está em cima da quinta linha e do terceiro espaço, que é a nota Fá e Dó. E assim por diante. Os bemóis
na parte de baixo, ó. O Fá maior está um bemolzinho em cima da terceira linha, certo? Si bemol maior já está na terceira linha e no quarto espaço, então vai ser Si e Mi bemol. Então, aonde o sinalzinho estiver na linha ou no espaço, ele está indicando, ó, todas as notas que tiverem na terceira linha ou no quarto espaço, enfim, aonde ele está marcando, vai ser sustenido ou bemol. Não toque ela sem isso, porque vai dar errado, vai dar ruim, certo? Você vai estar tocando desafinado. Lembra que eu falei sobre o B quadro? Né? O B quadro ele vai fazer o que? Ele vai anular. Chegou em determinada situação que ele estava lá na armadura de clave, falando assim, ó, eu quero o Fá sustenido, no Sol maior, por exemplo. Eu quero que todo Fá que tiver na música você vai tocar sustenido. Aí ele chega em determinado compasso e ele fala assim, não, eu quero que esse Fá ele seja natural. O que ele vai fazer? Ele vai colocar um B quadro. Certo? O B quadro é o joguinho da velha meio sem perna, né? Assim, ó. Esse é o B quadro. Se você puxar aqui, você faz sustenido. Né? Aqui. E aí o bemol. Tranquilo até aqui? Essa parte de ornamentos, o que acontece? Os ornamentos vocês vão gravar os nomes, certo? O que é apogiatura, o que é o grupeto, o que é o floreio, o que é o portamento, trinado, glissando, arpejo, certo? Por que você vai gravar esses nomes? Porque quando nós chegarmos no método da prática do instrumento, você vai ver esses sinaizinhos e aí lá na prática você vai aprender a como praticar ele na prática mesmo, certo? Mas o que nós podemos analisar aqui, ó? Que cada desenho, né, dos ornamentos, eles são para fins decorativos. Algo assim que vai embelezar aquela frase ou vai deixar um pouquinho mais elaborada aquela frase. Então, os ornamentos eles servem para isso, tá? Então, os ornamentos também, alguns fazem o quê? Eles fazem parte do tempo daquela nota, você vai usar ele e ele vai fazer parte do tempo daquela nota, ou não. Ele fala assim, ó, naquele recuo que o tempo vai entrar, você vai usar esse tempo na entrada da nota, certo? Então, cada sinalzinho aqui ele vai ter um jeito de você executar, certo? Então, isso aí vai ficar mais para aula prática, para a gente estudar cada um. Ó, nesse você faz isso e naquele você faz isso, porque vai ficar mais fácil nós aplicarmos e ganharmos tempo também, ok? Então, nós chegamos aqui ao final, né, da teoria musical, ok? O que nós vamos revisar agora, certo? Nós vamos revisar alguns principais quesitos que nós precisamos lembrar para identificar a partitura, certo? Quando nós olhamos a partitura, o que nós vemos primeiro? Nós vemos a pauta. Muito bem. Vemos a pauta, que são as 5 linhas e 4 espaços. Para dar nome nas notas que tem na pauta, nós colocamos a clave de Sol para alguns e a clave de Fá para outros, certo? Então, ou a clave de Dó, né? Enfim, mas é para essa turma que nós estamos aplicando Sol e Fá, ok? Então, a partir do momento que você coloca a pauta, vocês terão como identificar assim as notas referentes às linhas e os espaços. Então, na clave de Sol nós temos aqui, deixa eu colocar na clave de Fá também, porque o pessoal da clave de Fá já fica preparado aí para estar identificando as suas
partituras, certo? Então nós temos aqui na clave de Sol, a primeira linha é Mi, segunda, Sol, terceira, Si, quarta, Ré, quinta, Fá. Primeiro espaço é Fá, segundo Lá, terceiro Dó, quarto Mi. Aqui na clave de Fá, nós temos aqui a primeira nota. Agora quem está na clave de Sol, tampa os ouvidos aí, tá? Nós temos aqui o Sol, nós temos aqui o Si, o Ré, o Fá e o Lá. Então, se aqui é Lá, é Sol, aqui vai ser Lá, Dó, Mi e Sol. Ok? Então nós temos aqui as 5 linhas e os 4 espaços. A brincadeirinha da mão, nós iremos gravar nos dedos, ó. Primeira linha, Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Primeiro espaço, Fá, Lá, Dó, Mi. Clave de Fá. Primeira linha, Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Primeiro espaço, Lá, Dó, Mi, Sol. Então, se nós escrevermos na mão, certo? O nome das linhas e dos espaços e entre o vão aqui dos dedos, né? Que são os espaços, nós teremos na palma da nossa mão toda a pauta, certo? E os seus nomes específicos ali, ok? Então fica bem fácil de você identificar quais são as notas. Partindo para o ponto das figuras, nós temos o que? Nós temos nas figuras, nós temos a semibreve, nós temos a mínima, nós temos a semínima, nós temos a colcheia, nós temos a semicolcheia com 2 hastes, nós temos a fusa com 3 hastes, 3 colchetes, tá? E a semifusa com 4 colchetes. Essa vai ser mais rara, bem rara, tá? Então nós temos aqui a semibreve, que no compasso simples, tá? Vou colocar aqui, ó, compasso simples. Compasso simples. Por quê? O compasso composto, ele existe e nós vamos aprender ele nas próximas aulas, já executando a sua divisão, tá? Por quê? Se eu explicar agora para vocês, vocês vão bagunçar um pouco a cabeça, mas isso vai ficar mais fácil de entender na execução da divisão. Então, no compasso simples, nós temos aqui a semibreve, que vale 4 tempos, a mínima, que vale 2, a semínima, que vale 1, a colcheia, que vale meio, a semicolcheia, que vale 1/4, a fusa, que vale 1/8, e a semifusa, que vale 1/16. Ok? O que é que quer dizer isso? Que 2 colcheias você faz uma mínima, uma semínima, certo? 4 semicolcheias você faz uma semínima. 8 fusa você faz uma semínima. 16 fusa você faz uma semínima. No compasso, semifusa. No compasso simples você executa uma mínima, sendo cada pulsação. Então, uma mínima, 1, tá, tá, tá. Se for 2, vai ficar tá, tá. Se for 4, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Isso. Se for 8, tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se for 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Imagina você tocar 16 notas em uma só pulsação, né? Você
vai engolir o instrumento, certo? Então isso daqui é o básico do estudo das figuras no compasso simples. E tem uma que é mais forte que a semifusa, né? Uma que tem mais tudo que a semifusa. Ainda tem depois da semifusa mais uma, mas assim, usa muito raramente, tá? E principalmente na igreja, que é o nosso objetivo das aulas aqui, você nunca vai usar, tá bom? Você pode aprender, pesquisar um pouco mais, né? Se aprofundar na teoria é muito bom, né? Tem várias coisas aqui que eu fiz o quê? Eu dei o básico, né, da explicação para o quê? Para ficar fácil de você olhar uma partitura e falar assim, ó, isso daqui é isso, né? Porque se nós formos aprofundarmos, nós vamos ficar aqui no mínimo umas 20, 30 aulas. Então, e são poucos que vão aguentar chegar até no final, né? Bem poucos. Beleza, pessoal? Então nós temos aqui, para dar mais um pouquinho aí de revisão, uma coisa muito importante também são a escala completa. Nós temos a pauta, né? Temos a pauta, certo? Vou colocar aqui a clave de Sol. Quem for da clave de Fá, fale as suas notas aí, tá? Então nós temos aqui o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá. Essas são dentro da pauta, certo? Então se essas são dentro da pauta, por exemplo, o Mi ele está na linha, né? Quais são as 7 notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se eu sei que uma nota ela vai estar na linha ou no espaço, certo? E as 7 notas musicais são 7. As 7 notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se o Mi ele está na linha, a nota anterior deve estar no espaço. Sendo que o Mi, certo? Olha o Mi aqui, onde ele está, né? Ele está na linha. Qual que vai ser a nota anterior que vai estar no espaço? É o Ré, certo? É a nota anterior. Então, igual aqui, ó. Agora nós descobrimos o Ré. O Ré está no espaço, embaixo da pauta, certo? Então, se nós descermos um pouco mais, nós vamos fazer o quê? Colocar ela na linha inferior, certo? Sempre as notas andam linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, certo? Então, aqui nós temos ela agora na linha inferior. Se aqui era Mi, nós descobrimos que a anterior dela era Ré, que está embaixo da pauta. Agora ela foi para a linha inferior. Qual que é a nota anterior do Ré? É Dó, certo? Então assim por diante, ó. Nós temos aqui o Dó na linha inferior. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Se o Fá está na linha, qual que vai ser a próxima nota que vai estar no espaço? Sol. Muito bem, ó. Fá, Sol. Se o Sol está no espaço, a próxima nota vai estar na linha suplementar superior. Então, depois do Sol é o Lá. E assim por diante. Quanto mais linhas for subindo ou descendo, você vai ter que identificar elas dessa forma. Onde está? Na linha ou no espaço? Tá bom. Depois a gente limpa. Beleza? Então, não tem aqui muito segredo mais, tá? Vocês já estão lendo partitura. Por quê? A partir do momento que você identificou as notas, você sabe a figura, você sabe os sinais de alteração, você sabe alguns sinais de repetição, por exemplo, que é o que nós aprendemos hoje. Você já pode pegar uma partitura e falar assim, ó, isso daqui é isso, essa função serve para essa, o símbolo serve para aquilo e a figura toca de tal jeito, certo? Essa é o entendimento que nós temos aqui hoje para
aplicação da teoria musical. Ok? Tudo certo até aqui? Deixa eu ver mais alguma coisa importante que nós precisamos falar aqui. Eu já dei uma reprisada aqui nas alterações, né? Sustenido, bemol, B quadro. Vocês podem estar assistindo às aulas anteriores também, certo? Bom, mais do que isso, é só assistir às aulas anteriores e reprisar, né, os entendimentos que nós já fizemos aqui. E agora, na próxima aula, nós iremos fazer o quê? Nós iremos iniciar a aplicação da divisão, certo? Está aí junto no PDF, certo? Que é a divisão com aplicação prática. Que nós iremos o quê? Pegar a pauta, colocar as figuras e aí sim nós vamos dividir ela. Olhar na partitura, identificar a figura e contar a sua execução junto com a sonoridade que nós iremos primeiramente solfejar, cantar, certo? E depois nós, após esse período da divisão aplicada, aí sim nós vamos para a prática do instrumento. Aí já é outro patamar da evolução musical. Amém? Tudo certo então? Então nós encerramos aqui mais uma aula. Ah, tá. Então encerramos mais uma aula.